Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza. Estamos de volta para o nosso encontro semanal, estudando a obra da Joana de Ângeles através do Divaldo Franco, na companhia de alguns amigos, sabe? O Pablo na técnica, Renato Souza materializado. E um agênero que daqui a pouco se manifesta, e vocês vão ver, fenômeno de efeito físico, tá bom? Então vamos lá. Antes do capítulo, a Joana faz uma abordagem com a pergunta do Livro dos Espíritos, e o Renato vai ler pra gente. Sim, a questão 132, que o Allan Kardec indaga, né? O Espírito de Verdade diz assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Obteve como resposta o seguinte: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Livro dos Espíritos, Allan Kardec, da editora FEB. Interessante, Renato, porque ela coloca essa questão do Livro dos Espíritos justamente no capítulo que vai tratar caminhos para a cessação do sofrimento. Tudo a ver, né? Não é? Tudo a ver. Caminhos para a cessação do sofrimento. É amadurecimento, evolução, né? Aqui, além de evidenciar para nós o fim da reencarnação, da encarnação, que é a perfeição, né? Chegar à perfeição, tem essa outra parte aqui que eu acho muito interessante. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Exato. Porque nós somos co-criadores, nós somos colaboradores de Deus. Sim, sim. E mesmo meio atrapalhadinhos ou todo atrapalhadinhos, somos instrumentos que estamos sendo observados, né, por alguém e observando outrem, a quem nós vamos de alguma forma usar como referência do nosso esforço. Exato. Certa vez eu ouvi uma palestra do Haroldo Dutra onde ele dizia assim: nós queremos acertar. O problema é que somos desajeitados. A gente, né, peca aí, porque é desajeitado, é sem jeito, não sabe, né? É meio coisa. E, na realidade, bate, sinceramente, com tudo que a gente ouve. Não existem espíritos ignorantes. A gente ignora a lei. E se Deus quer o bem de todos nós vamos concorrer para que essa obra do bem se estabeleça em todo o universo, né? Em toda a criação dele. Aí a Miranda vem e traz muito bem. Se a gente, né, pisa às vezes em falso, às vezes sai um pouquinho da trilha, por causa dessa ignorância, porque desconhece, né? O caminhar espiritualmente na trajetória evolutiva, ele deixa a correlação com o caminhar dentro do desenvolvimento físico na reencarnação. Você vai pegar um bebê, a coordenação motora não está coordenada, não existe coordenação motora a nível dele sair andando e, né? Existe a coordenação compatível com o desenvolvimento do órgão naquele período que ele está ali de encarnação. Mas, assim como a criança precisa passar por essas fases, estar em contato com o chão, depois tentar se rastejar, engatinhar, erguer, assim também é espiritualmente a nossa jornada, essa caminhada espiritual. Exatamente. E uma comparação bem natural das coisas, o homem de Neandertal ainda precisava caminhar encurvado, até para que as mãos pudessem ampará-lo, caso ele, né, não conseguisse ficar em pé, ficar no eixo sobre os dois pés. Hoje não, hoje nós já conseguimos caminhar sobre os dois pés, olhando, e de vez em quando olhamos para cima. Né? Um dia estaremos olhando só para cima, só para o alto, não é isso? Então,
Então vamos lá, Dona Joana. E tem aqueles que não só andam, mas também volitam. Um dia a gente também não vai precisar mais usar esses pés em atrito com a matéria aqui, né? Isso mesmo. Isso. E Dona Joana então começa o capítulo Caminhos para a Cessação do Sofrimento dizendo assim: considerando-se que os sofrimentos são causados pelos desconcertos do espírito, que desarmonizam o fluxo da energia, permitindo a instalação das enfermidades físicas, mentais e morais, a forma eficaz para que cessem deve atingir o seu fulcro gerador, graças a cujo comportamento será interrompida a onda perturbadora. Na mente lúcida surgirá então a tranquilidade encarregada de produzir a saúde, que se irradiará por todo o organismo produzindo equilíbrio. Assim, os caminhos constituirão o seu remédio eficiente. Enquanto não houver uma consciência de saúde real, o ser transitará de um para outro sofrimento. Há pessoas que, embora sem conhecimento das regras que promovem a harmonia íntima, gozam de saúde, apresentando-se bem dispostos e fortes. São estes, no entanto, fenômenos automáticos do organismo que se contaminará ou não durante a existência, de acordo com a conduta moral e mental que se lhe imprimam, permanecendo ou não saudáveis. Ele se materializou, aí desmaterializou, agora se materializou novamente. Eduardo Araújo já está conosco aqui. Graças a Deus, muita paz a todos. Então, Dona Joana vem falando justamente daquilo que a gente estava comentando preliminarmente, né, Miranda? Sim. Os desconcertos, né? A gente na caminha ainda meio, né? Vai mancando, manca um pouquinho daqui, manca um pouquinho dali, pisa fora, sim, cai, levanta, né? Tudo isso que ela vem trazendo nesses 3 primeiros parágrafos aí. E só uma coisa importante aqui, né? Para o ouvinte, com certeza, a gente se pergunta, né? Por que eu adoeço tanto? Por que eu vivo doente? Na realidade, né, se não for uma questão kármica efetiva de vidas passadas, que às vezes a pessoa faz tudo certinho, né, se alimenta bem, se cuida espiritualmente, emocionalmente, mas mesmo assim vem o câncer, vem uma doença difícil. Tem que drenar alguma coisa que estava lá. A pessoa fala assim, meu Deus, mas eu faço tudo certinho e estou passando por esse câncer, por essa doença. Tá, pode acontecer? Pode. É o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai explicar sobre o porquê disso, né? São as causas anteriores das aflições, que se o sofrimento não tem uma explicação na vida atual, há de ter em outras existências. Sim. Mas, normalmente, conforme está lá no próprio capítulo 5, quando Kardec vai falar sobre as causas atuais das aflições, né? Ele vai dizer o seguinte, que, segundo que ele observa que os espíritos orientam, a maior causa de problemas que nós passamos não estão em vidas passadas, estão na nossa vida presente atual. E aí Joana coloca aqui essa questão, logo no início que o Renato leu, que o desconcerto do espírito, né, as ações equivocadas, as escolhas equivocadas, desarmonizam o fluxo da energia. Nossos maus pensamentos, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, vivemos brigando, vivemos magoados, perseguindo pessoas, enfim. E isso acaba, conforme coloca Joana de Ângeles, permitindo a instalação das enfermidades físicas e mentais e morais. Então, quer dizer, por que a gente sofre tanto de ansiedade, pânico, depressão, né? Outras doenças, né? Seja aí uma gastrite, uma úlcera, problemas cardíacos, problemas de pressão arterial, normalmente estão relacionados à nossa conduta, à nossa maneira de ser, né? Que nós acabamos desestabilizando, desarmonizando, como ela coloca aqui, o fluxo de energia. Por isso que os orientais trabalham a questão dos chakras, do realinhamento dos chakras. Mas o próprio realinhamento do chakra, ele não é atitude exterior. A terapia pode até ajudar você a realinhar, mas se o espírito, que é a causa, continua a ser o gerador da desarmonia, tu vai entrar num segundo num tratamento terapêutico holístico, vai sair dali razoavelmente bem, como a pessoa entra na casa espírita
e o benfeitor espiritual vai lá e dá o passe, harmoniza, faz o fluxo de energia retornar à normalidade, a pessoa sai da casa espírita e já começa a confusão na porta do centro, quando chega dentro do lar, e briga, e xinga, e se desarmoniza. E aí, novamente, o fluxo de energia é afetado e a enfermidade física permanece ou até piora. Sim. E é emocional. É o comportamento que não então, muda. Né? Isso aqui, gente, é maravilhoso para a gente refletir o quanto que nós somos os artífices da nossa própria vida. Ou para o bem, ou para o mal. Miranda. É aqui que nós vamos lembrar também do Gregório, quando a Matilde identifica que ele está começando a cansar. Esse é o livro Libertação que ela está falando, Isso, né? Livro Libertação. Os ouvintes gostam de saber, Maria de Fátima, do que você está falando. Isso, entendeu? mas nós íamos chegar lá, foi bom que você adiantou. Explica. É? O pessoal fala assim, a Miranda fala, mas não diz qual livro, que o pessoal gosta de ler, gosta de saber a fonte. Normalmente eu digo, eu fiz a abordagem, normalmente eu digo, mas olha só, no livro Libertação, quando a Matilde vai falar para o Gúbio que o Gregório está começando a se cansar, é porque ele vinha nesses desconcertos, nas atitudes dele bem graves, numa situação bem complicada, não é? E várias tentativas de socorro já haviam sido elaboradas, mas todas elas, nenhuma delas havia tido êxito porque ele ainda se comprazia naquela atitude. Mas chega um momento em que ele começa a ficar enjoado daquilo. É interessante, às vezes a pessoa mergulha tanto em certas atitudes e comportamentos, chega uma hora que aquilo já não está mais atendendo à necessidade compulsiva de um prazer, de uma ilusão. Sim. Aí nos lembrando quando ela fala, na mente lúcida surgirá então a tranquilidade, porque é esse cansaço que vai colocar você numa situação que vai te permitir receber a ajuda necessária para que você então possa fazer essa conquista da tranquilidade. E no outro parágrafo, quando ela vai dizer que enquanto não houver uma consciência de saúde real, o ser transitará de um para outro sofrimento. Quer dizer, enquanto nós não fazemos esse trabalho interno, vai ter resíduo ali a ser drenado, vai ser através de um câncer. Tem gente que veio com um conjunto. Né? Nós vamos observar que o paciente ranceniano, meu Deus, quanta coisa que acontece com o paciente. Olha, ninguém que eu tenha acompanhado e escutado alguns, morreram de lepra, mas oportunizaram várias doenças que culminaram com desencarne. Né? Que nem o AIDS. Gera uma situação que doenças oportunistas vêm e você termina. Exato. Porque tem que drenar aquela coisa que está no espírito, no perispírito, na mente, nas emoções, tem que drenar através disso. Mas tão logo você para e reflete a necessidade da saúde real, você não vai elaborar ela de pronto, mas vai ficar receptivo para que esses benfeitores façam o trabalho. Perfeito. Continua Momentos com Joana. Sim. E o Renato lembrando, né? Isso. Estamos no Momentos com Joana, vamos lá. Em qual capítulo, Maria? Capítulo 5, falando caminhos para a cessação do sofrimento. Exatamente. Então continua dizendo assim: a antiga sabedoria budista estabeleceu um sistema de meditação através do qual a saúde se instala e o sofrimento desaparece. Jesus, portador de equilíbrio pleno, considerava o amor como a causa única para a realização ideal do ser. A mutilação ou a ausência do amor a Deus, ao próximo ou a si mesmo produz a insatisfação, o desajuste, o desequilíbrio da energia, tornando-se fator causal de doenças e de sofrimentos. É importante todas as terapias? Sim, o passe na casa espírita é importante, Sim. Mas até quando eu vou, né, permanecer nesse trabalho? Hoje eu erro, sábado eu vou lá na casa espírita, tomo um passe, fica tudo bem. Né? Que é a hóstia da igreja. Era a hóstia da igreja. Perfeito. E a mudança? Não é? Eu preciso meditar? Preciso meditar. Eu entendo assim. Não é? Eu preciso meditar? Preciso, porque eu ainda não aprendi a ter o equilíbrio que Jesus tem. Um dia vamos ter, não é? E todo esse amor. Então eu ainda preciso realmente do passe da casa espírita, eu preciso da hóstia, eu preciso, né, de tudo isso. Eu preciso de estar lá com frequência,
para poder restabelecer as energias, as funções do meu corpo, do meu espírito, né, do dia a dia. Eu preciso da prece, né, Miranda? Sim. Eu preciso do evangelho no lar, né? Mas um dia tudo isso Vai ficar por dentro. vai ficar por dentro e eu já vou saber lidar melhor com os fatores externos que podem tentar me afetar, me alcançar de alguma forma. Mas quando isso estiver internamente em mim, eu já não vou estar deixando, né, acontecer vai estar mais vigilante, mais né? amadurecido, Isso. mais consciente. Né? É o brilhe a vossa luz de Jesus. Quando Jesus nos convida a brilhe a vossa luz, é para que os outros vejam a nossa luz. Sim. É para que nós possamos ser beneficiados por esse processo de autoiluminação, aonde nós vamos ser aqueles que seremos os instrumentos para socorro e conforto de outros, todos ligados a Jesus, mas sem, não é toda hora que eu vou... Claro que o espírito encarnado, vulnerável, num corpo físico vulnerável, vai ter uma hora que ele vai precisar de um passe, não é? O Chico Xavier, se bem que a gente fica observando, um Chico Xavier, quando ele estava naquele corpo, no estado já próximo a partir, quem olhasse para ele via um corpo doentinho. Mas ele tinha um processo de iluminação interior que não fez com que ele perdesse o equilíbrio espiritual. Sim, sim. Edu, quer falar? Não, vamos em frente. Então vamos lá. O desamor é, em realidade, uma doença cuja manifestação se dá de imediato ou posteriormente, assinalando o ser com processos degenerativos da personalidade, que se instalam no organismo, os vírus e bacilos agressivos. Mais uma vez, ela vem trazer aí a confirmação, né, de que ela fala aqui do desamor, né, mas esse desamor vem acompanhado desses sentimentos inferiorizados, né, que a gente carrega. Muita raiva, muita mágoa. E isso vai destruindo, né, esse fluxo de energia, como a Joana disse em parágrafos anteriores. E aí, né, uma doença cuja manifestação se dá imediata ou posteriormente. Porque muitas vezes, né, a gente estava aqui falando do passe, a gente vai na casa espírita, os espíritos até tentam nos auxiliar. Eles retiram aquelas energias deletérias, eles atuam no nosso corpo espiritual, no perispírito. Quem lê o capítulo 20 do Missionários da Luz, sobre os passes, vai verificar isso. Só que o problema é que os espíritos podem fazer essa ajuda, dar esse suporte, mas se nós continuarmos sendo a fonte geradora do desequilíbrio, cedo ou tarde vai se manifestar no corpo físico. Sim, e na mente. Perfeito. Porque o sistema imunológico, né, de alguma forma, fica afetado. Totalmente. É de dentro para fora? A somatização dos problemas emocionais que decorrem da insegurança e do medo, da mágoa e do ódio, do rancor, do ciúme, é responsável por graves patologias orgânicas, assim como as diversas enfermidades físicas, produzindo distonias emocionais e perturbações psíquicas lamentáveis. Quando o amor, conforme o conceito de Jesus, assenhoreia-se do ser humano, vitaliza-o e irradia paz, gerando uma psicosfera rica de vibrações de equilíbrio, graças às quais a saúde se exterioriza de forma positiva, inundando a vida de esperança, de altruísmo e de realizações edificantes. O indivíduo saudável, em espírito, faz-se elemento útil no concerto geral, tornando-se peça indispensável ao conjunto social que progride com os seus esforços em contributos grandiosos dignificadores. Que é o que nós devemos buscar, né? Sim. Quando a gente se equilibra minimamente, quando a gente tenta auxiliar aqueles que estão à nossa volta, nós conseguimos não só crescermos, melhorar, como ajudamos aqueles que estão ali gravitando em torno de nós, seja no trabalho profissional, no trabalho da casa espírita, dentro do nosso lar, sobretudo, né? Porque se eu sou uma pessoa desequilibrada dentro do lar, eu estou prejudicando todo mundo. Se eu sou um chefe que trato mal os meus funcionários, eu estou prejudicando todo mundo. Então, assim, aqui a Joana coloca que a gente tem que escolher, né, de que lado nós queremos estar, né?
E mostra que esse comportamento saudável faz com que ela coloque, tornando-se uma peça indispensável ao conjunto social, que progride com seus esforços. A gente pode servir de instrumento para ajudar a vida de muitas pessoas. Nós temos visto muitos comportamentos nesse sentido, porque eu conheço alguns, né? Pessoas dizem assim, nossa, eu detesto a pessoa que acorda de mau humor. Mas essa pessoa mesmo tem algumas situações tóxicas com relação a alguns comportamentos do dia a dia que não se observa. Então, quando você se coloca na posição da retaguarda, de vigilância, essa pessoa se confunde e diz que você está de mau humor, mas não, você não está de mau humor, você apenas está se preservando daquela situação tóxica que a pessoa tem o hábito, né? O hábito da reclamação, o hábito da lamentação, o hábito de ficar falando, meu Deus, por que eu sofro tanto? E tudo isso faz com que em volta dela fique aquela nuvenzinha, né? Aquela psicosfera só de tempestade. Raios e trovões, e tudo isso afeta ainda mais o equilíbrio emocional, espiritual, o equilíbrio físico, né, Miranda? É porque é o tal do muquerela, né? Murmúrio, queixa, reclamação e lamentação. Sim. São condicionamentos que nós trazemos de muito tempo. Agora, é verdade que cada um de nós tem a nossa vulnerabilidade. Se você percebe que aquela conduta do outro repetitiva naquele dia pode tirar você daquilo que você está se esforçando, você evita. Tem que fazer. Né? Tem que fazer. É super importante. Né? Que você... É esse tipo de vacina mental que a gente tem que aprender a usar na hora certa. Sim. Porque se você usar a vacina fora da necessidade, ela não vai ter utilidade, não vai ser benéfico. Mas quando você começa a ficar atento para isso, você começa a se poupar, também poupando o outro de uma consequência naturalmente desastrosa. Exato. Mesmo que você com poucas palavras e o outro ache que você, né, tá de mau humor, que você você simplesmente está se preservando e procurando manter a tua aura, né, razoavelmente equilibrada, porque você trabalhou para aquilo, você fez uma prece de manhã quando você acordou. Você está se abstendo de uma situação que você sabe que não vai somar no bem. Sim, perfeito. Né? Tá acabando, Miranda. Acabamos, né? Graças a Deus, que Jesus abençoe, que nós tenhamos a maturidade de refletir isso, né? Porque lição tem todo dia e toda hora. Isso aí, até fevereiro, muita paz. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.